que nada e ninguém impeça o que Deus tem para fazer na sua vida e na sua casa. Levante a sua cabeça, esboce um sorriso, deixa um brilho aparecer nos seus olhos. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para a glória do Senhor. Construindo o nosso projeto de vida na rocha. Jesus conclui o Sermão da Montanha com uma parábola. Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27. Ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus fala de dois projetos, não é? Ele fala de um projeto de casa que foi construída na areia e um outro que foi construída na rocha. E ele fala da estação da chuva, ou a estação das chuvas, que é uma realidade para todos nós. Imagine então duas casas construídas em um terreno. Elas podem parecer idênticas à primeira vista, mas há uma diferença crucial. A fundação. Por exemplo, você olha duas casas em um terreno. Agora, as duas podem não ter o mesmo fundamento. E quando é que se sabe aonde cada uma foi construída? Quando vem a chuva, quando sopra os ventos, quando transborda os rios. O que nós podemos aprender desse texto bíblico? Palavras de Jesus. O verso 24 fala: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Aqui. Número 1, a sabedoria de ouvir e praticar. A sabedoria de ouvir e praticar. Jesus inicia comparando a pessoa que ouve e pratica suas palavras a um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Essa rocha representa a obediência à palavra de Deus. Ouvir sem praticar é como construir sem fundamentos sólidos. Veja o que disse Spurgeon: a fé sem obediência é presunção, não é fé. A fé sem obediência é presunção, não é fé. Você tem apenas ouvido a palavra ou está praticando-a em sua vida diária? Você está obedecendo, seguindo? A verdadeira sabedoria está em aplicar o que nós ouvimos. O segundo ponto que eu quero refletir com você é a rocha, um fundamento sólido. Jesus fala sobre a construção sobre a rocha. A rocha simboliza a segurança e a estabilidade que vem de uma vida fundamentada em Cristo e sua palavra. A segurança e a estabilidade que está em Cristo e a sua palavra. Assim como uma casa construída sobre a rocha resiste a tempestades, uma vida fundamentada em Cristo resiste às provações e dificuldades. Tim Keller, o grande teólogo que já está com o Senhor, mas deixou um legado maravilhoso, como seus livros, ele disse: a única coisa que pode segurar o peso de sua vida é a rocha que é Cristo. Vou repetir. A única coisa que pode segurar o peso da sua vida é a rocha que é Cristo. Quando as tempestades da vida vêm, você
Sente sua fé abalada ou permanece firme na rocha que é Jesus? Quando eu vejo uma pessoa que parou sua jornada da fé, quando eu vejo uma pessoa que já não se assenta mais à mesa da Santa Ceia, que já não vive mais a vida comum da igreja, que se afastou dos caminhos do Senhor, ela não entendeu isso. Ela não entendeu. A única coisa que pode segurar o peso de sua vida é a rocha que é Cristo. Em terceiro lugar, eu quero pensar com você sobre tempestades virão. Inevitavelmente, tempestades virão. Jesus não promete uma vida sem problemas, mas garante que se estivermos ancorados nele, estaremos seguros. Guarde isso com você. Jesus nunca prometeu uma vida sem problemas. E nenhum lugar nos evangelhos você vai ler esta promessa de uma vida sem problemas. Não, muito pelo contrário. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio Jesus falou. Agora ele deu a certeza que se nós estivermos ancorados nele, esta casa não cai. As tempestades, sejam elas dificuldades, tentações ou desafios, revelam a força da nossa fundação. As tempestades não destroem os cristãos. Olha, as tempestades não destroem os cristãos. Por isso, eu quero dizer a você, você precisa levar a sério algumas partes aqui do que Jesus falou. Quer ver? Vamos repensar aqui, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Eu tenho dito com uma certa frequência que tudo começa a ser diferente quando a gente aprende a ouvir. Ó, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 7 vezes Jesus disse lá nas cartas enviadas para as igrejas da Ásia Menor. Para cada uma delas foi uma carta onde Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, esse ouvir perde o sentido se não for seguido pelo praticar. Mas deixa eu concluir aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para a igreja de Laodiceia, Jesus disse assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Isto significa dizer que muitas vezes você não ouve ou eu não ouço porque nós estamos distraídos com muitos entretenimentos. Nós estamos distraídos com muitos entretenimentos. Ó, hoje tem as redes sociais, hoje tem os jogos online, hoje tem as plataformas digitais com as suas séries e capítulos, hoje tem muitos entretenimentos impedindo que muitas vezes nós ouçamos a bendita e gloriosa palavra do Senhor. Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Você tem tirado um tempo a sós com Deus, tirando tudo aquilo que pode te distrair de perto, para que você possa ouvir a voz de Deus, escutar a voz de Deus, prestar atenção na voz de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, não é um ouvir desinteressado, não é um ouvir por ouvir, é um ouvir com o desejo de praticar, com o desejo de colocar em prática, de seguir. É impressionante como em Deuteronômio capítulo 6, a gente lê, não é, Moisés falando sobre os mandamentos do Senhor, e ele diz: ouve, ó Israel, e obedeça. Eu tenho dito com muita frequência, saber e não praticar é como se não soubesse. Ou é pior do que não saber. Saber e não praticar
é pior do que não saber. Por isso, você precisa ouvir, não é? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. E não é ouvir qualquer palavra, não é ouvir qualquer argumento, não é ouvir qualquer mensagem filosófica. Estas minhas palavras e as praticar. Praticar é colocar em prática tudo aquilo que a gente lê nas Escrituras Sagradas. Gente, não existe nenhuma outra possibilidade de você viver com segurança sem praticar a palavra. Segurança emocional, segurança espiritual. Não existe possibilidade alguma de você querer ter uma vida sustentável, segura, espiritualmente falando, emocionalmente falando, conjugalmente falando, se você não ancorar a sua vida na palavra bendita do Senhor. Aí, Jesus disse, olha, se você ancorar a sua vida na minha palavra, se você ancorar a sua vida em mim, vai cair a chuva, vai transbordar os rios, os ventos vão soprar, vão combater contra a sua casa. Mas olha o que ele disse, a sua casa não vai cair. A sua casa não vai cair. Ele não promete para mim e para você que nós não teremos problema se vivermos piedosamente. Ele não promete para mim e para você que não vai haver dificuldades, para mim e para você se nós estivermos, não é, obedecendo a palavra, firmados nele. Só que ele deu a certeza de que a nossa casa não vai cair. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque ele vai estar comigo. Ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele esteve com Daniel dentro da cova dos leões. Ele não nos livra dos problemas, mas ele está conosco quando isso acontece. E este é o segredo de quem ouve e obedece, porque pode contar com a presença daquele que garante a nossa vitória. Eu gostaria que você levasse muito a sério esse texto e fosse sábio no ouvir e fosse sábio no praticar. Então, ouve e pratica, ouve e pratica. Eu gostaria que você lesse a palavra todos os dias e fizesse uma pergunta. O que eu estou lendo aqui, eu estou praticando? Bem-aventurados os mansos, eu tenho sido manso. Bem-aventurados os humildes, eu tenho sido humilde. Bem-aventurados os pacificadores, eu tenho sido um pacificador. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu estou me santificando. Eu estou me santificando. Se creres, verás a glória de Deus. Eu estou crendo o suficiente. Então, preste atenção. Se você lê e não pratica, não faz sentido. Então, é ler e praticar. Qual é o mais importante? É a mesma coisa de você me perguntar qual das duas asas do avião é a mais importante. E eu quero agora dizer algo para você. Mas antes, você já se inscreveu no meu canal? Você sabia que mais de 50% das pessoas que passam por aqui não são inscritas no meu canal? Isso é muito importante. Antes de eu orar, antes de eu continuar, para um pouquinho. Aqui tem um botão, inscreva-se. Clica aí, isso, clica nesse botão. Aí ativa o sininho, tá? E clica na palavra todos, pronto. Quando você faz isso, o YouTube entende que nosso canal, ele é relevante e vai mandar, então, nossa mensagem para milhares de pessoas. E aí você já dá o seu like. Ótimo. Então, eu quero dizer a você o seguinte, o grande segredo de uma vida consistente, sustentável é ouvir a palavra e praticar a palavra. Ouvir através de um filme que fala sobre Cristo. Ler um bom livro, ler a Bíblia, certo? Ou seja, Deus fala conosco de diversas maneiras, ouvindo um testemunho,
E aí você ouve a palavra e pratica. E aí então pode cair a chuva, soprar os ventos, combater contra esta casa, que ela não vai cair. Eu vou orar. Eu quero orar com você e você percebe que todos os dias eu tiro um tempo aqui para orar. Porque eu creio no poder da oração da fé. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Orar é falar com Deus. Orar é crer no impossível. Orar é crer no sobrenatural. Orar é acreditar que a palavra é a verdade que pode transformar, libertar, curar. Orar. Aonde quer que você esteja, junte-se a mim e eu quero ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas você precisa colocar o seu pedido de oração aqui. Está doente? Precisa de uma porta de trabalho? Tem um problema sério que você precisa de uma intervenção divina? Você quer orar por alguém que você ama muito? Você quer orar por um vizinho, por um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga? Você quer orar pelo seu patrão, pela sua patroa? Você quer orar pelo seu pastor, pela sua pastora? Para quem? Então coloca aqui esse pedido de oração e vamos falar com Deus agora. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, como é bom todos os dias ler a Tua palavra. Ainda hoje pela manhã, quando eu acordei, eu estava ouvindo sobre Ana. 1 Samuel capítulo 1. Como aquela palavra, aquela mensagem abençoou meu coração. Senhor, coloca fome, sede, vontade, desejo em todos aqueles que me seguem aqui de ler mais a Tua palavra, de praticar mais a Tua palavra, aonde quer que eles estiverem. Ah, Senhor, porque a Tua palavra é a lâmpada, Tua palavra é luz, Tua palavra é alimento, Tua palavra é bússola, Tua palavra é espada, Tua palavra é rocha. Ah, Senhor, que nós possamos amar intensamente as Escrituras Sagradas. Que nós possamos amar profundamente as Escrituras Sagradas. Que nós possamos praticar a Tua palavra. Que haja em nós uma predisposição para obedecer, obedecer e obedecer e obedecer. Nós não queremos ser negligentes, até porque nós queremos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nosso lar, nosso projeto de vida firmado, ancorado na Tua palavra. Agora eu oro, Senhor. Eu oro por todos aqueles que aqui estão comigo e que colocaram o seu pedido de oração aqui. Quantas pessoas precisam de um milagre, Senhor, de uma resposta. Tu és o Deus que sempre faz mais além do que nós pedimos ou pensamos. Então age de forma surpreendente, age de forma sobrenatural. Aonde quer que houver a necessidade de uma intervenção, de um milagre, de restauração, de mudança de vida, faz isso, Senhor. Toca, liberta, restaura, cura, abre portas, abre caminhos, aplana caminhos. Faz o que só o Senhor pode fazer e mais ninguém. Em nome de Jesus, amém e amém. É muito bom estar com você aqui, mas eu quero que você agora pegue esta palavra e mande para pelo menos 5 pessoas. Você tem 5 pessoas aí na sua lista de contato que você ama demais. Manda para elas esta mensagem. E eu quero muito que você também me acompanhe nas redes sociais e não deixe de se inscrever para uma das nossas imersões que acontece no Espaço Amo Família, principalmente o SOS Casamento Curado. Você precisa de ajuda? Então vem estar conosco 4 dias, uma imersão de cura para o casamento. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu lar. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima reflexão, e não perca por nada.